Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. Uma lição que fala ao nosso coração. Fala sobre a atuação do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo que é Deus. E ele fala aos nossos corações. Temos ouvido a voz do Espírito Santo por meio da nossa consciência. Temos deixado o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Temos deixado o Espírito Santo plantar em nós o fruto do Espírito? Ou temos deixado que a nossa mente se cauterize? A nossa mente está tão cauterizada a ponto de não ouvirmos mais a voz e os apelos do Espírito Santo à nossa vida. Precisamos refletir. Então, o Espírito Santo ele atua por meio da nossa consciência. Como anda a nossa consciência? Uma consciência pura, uma consciência limpa diante de Deus? Se a nossa consciência é uma consciência segundo a vontade de Cristo, nós ouviremos a voz do Espírito Santo na nossa vida, diariamente. A sua orientação, os seus apelos. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós temos uma mente segundo a mente de Cristo, uma mente espiritual, o Espírito Santo trabalhará conosco, nos dando suporte, nos auxiliando, nos capacitando. Ouviremos a sua voz, nos dando o seu direcionamento, nos dando o verdadeiro arrependimento, nos orientando para o abandono do pecado. Então nós, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós abandonaremos a vida que é contrária à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele buscava sempre ter uma mente pura diante de Deus. Buscava sempre ter uma consciência limpa diante de Deus. Não que o apóstolo Paulo não pecasse. Eventualmente, poderia cair em pecado, mas ele vivia em constante arrependimento, em constante confissão do seu pecado, dando ouvidos à voz do Espírito Santo que o direcionava, que o guiava, que o levava a Cristo, a quem poderia perdoar os seus pecados, a quem poderia lhe dar uma nova vida. Mas quantas vezes nós hoje temos rejeitado a voz do Espírito Santo por meio da nossa consciência? O Espírito Santo trabalha na nossa mente, na nossa consciência, dia a dia. Agora cabe a cada um de nós aceitarmos ou não o clamar, os rogos, o rogo, a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Nós iremos aceitar o chamado do Espírito Santo para uma nova vida? Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus todas as vezes que nós rejeitamos o seu chamado. Todas as vezes que nós nos afastamos da verdade. Quando nós não damos ouvido às suas orientações. Quando nós não damos ouvidos à sua voz. Quando rejeitamos então a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo se entristece. E não dar ouvidos à voz do Espírito Santo é um grande pecado. Precisamos estar atentos sobre isso. Sem mais demora. É o tema da lição. Nós não devemos mais demorar em atender aos apelos, ao rogo do Espírito Santo, por meio da nossa mente, em nossa vida, a nos voltarmos às veredas antigas, a nos voltarmos ao caminho estabelecido por Deus, a nos voltarmos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. O texto básico, Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Muitos podem estar entristecendo o Espírito Santo de Deus a não dar ouvidos à voz da sua consciência. Quando o Espírito Santo atua falando, olha, tal situação não é correta, tal situação não está de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos aquela voz na consciência, é a voz do Espírito Santo nos mostrando onde estamos errando e onde podemos acertar, onde podemos mudar. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida, dia a dia. A consciência é a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistimos a ela, o Espírito de Deus se entristece. O primeiro tópico vem nos falando, pedindo ajuda. A letra A. Visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, alguém merece a justificação?
Jó 25, 4 a 6. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não merecemos, irmãos, sermos justificados por nós mesmos, por nosso próprio mérito, por nossa própria força. Nós somos justificados somente pelo sangue de Cristo. Somente em Cristo Jesus é que nós podemos alcançar o perdão de Deus, a salvação, somente por meio de Cristo. Por nós mesmos, nós não podemos, alcançar essa benevolência. O nosso estado de pecaminosidade, a nossa natureza pecaminosa, desde Adão, os nossos primeiros pais, nos afastou de Deus. Nos colocou, afastados do Senhor. Nos afasta da sua glória. É o pecado que nos afasta de Deus, da sua presença. Mas em Cristo, quando nós nos voltamos para Cristo, podemos ser justificados, perdoados, santificados e podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por isso precisamos muito pedir ajuda a Cristo e ao Espírito Santo que nos dá força para voltarmos aos caminhos do Senhor. Como podemos alcançar a salvação se não a merecemos? Salmo 55, verso 16, Atos 22 e 21. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente por meio de Cristo, irmãos, nós podemos alcançar a salvação. Somente por meio de Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só encontramos em Cristo Jesus a salvação. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Esse alcança a misericórdia, esse alcança o perdão, não confiando em seus próprios méritos, mas confiando nos méritos de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Assim nós podemos alcançar a salvação. Não é merecimento nosso, não há merecimento algum no ser humano, mas nos méritos de Cristo nós encontramos a graça para sermos alcançados e sermos salvos, Cristo morreu por cada um de nós e por causa da sua morte é que nós alcançamos a salvação quando assim nós aceitamos o seu sacrifício em favor de cada um de nós. A letra C, como eu em minha pecaminosidade, posso invocar o santo nome de Deus? Salmo 55, verso 17, 2 Crônicas 6, 36 a 39, Romanos 8, 26, 1 João 1, 7 e 9. Diz assim, Salmo 55, 17. De tarde e de noite e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Por meio da oração, irmãos, nós temos o privilégio de falar com Deus. Por meio da oração, em nome de Jesus. Por meio de Cristo. Ele é o nosso intercessor. Nós oramos a Cristo, nós oramos a Deus por meio de Cristo. E assim ele pode ouvir a nossa oração, pois Cristo é a ponte, é o elo, é a ligação entre Deus o Pai e o ser humano. Então nós devemos orar a Cristo, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, confessando a Deus as nossas culpas, as nossas dificuldades, pedindo a Ele força. É privilégio de cada ser humano entrar na presença de Deus com confiança por meio de Cristo, confiança em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo, não na nossa própria confiança, mas entrarmos diante do trono da graça, confiando nos méritos de Cristo e assim alcançaremos misericórdia, falando com Ele por meio da oração. E o Espírito Santo toca as nossas mentes. O Espírito Santo toca as nossas mentes, nos orientando com que palavras nós iremos falar a Deus, O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, como diz aqui o texto de Romanos 8, 26. E da mesma forma, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cristo Jesus é o nosso intercessor principal, mas também o Espírito Santo trabalha em favor de cada um de nós, tocando nas nossas mentes, em nossos corações,
nos auxiliando, purificando as nossas orações, também intercedendo em favor de cada um de nós. A todos aqueles que buscam a Cristo Jesus, não serão desamparados, né? Mesmo ouvindo as acusações de Satanás na sua mente. Cristo, Deus está disposto a ouvir a cada crente, a cada ser humano, por meio de Cristo e também por meio da ação do Espírito Santo, intercedendo por nós. Nós temos os 3 grandes poderes celestiais agindo em favor do ser humano, para que nós possamos então alcançar a salvação. Essas passagens comprovam que não é a vontade de Deus que você desconfie e torture a própria alma com medo de que o Senhor não o aceite por causa da sua indignidade e de seus pecados. Então Satanás coloca na nossa mente, não, Deus não nos aceita mais. É mentira. Deus quer que nós não vivemos nos torturando, né? Mas creiamos com fé que Ele nos aceita, que Ele ouve a nossa oração por meio de Cristo e que Ele ouve a nossa oração também por meio do Espírito Santo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é a orientação da palavra do Senhor. Apresente o próprio caso a Ele, suplicando os méritos do sangue que o Redentor derramou por você na cruz do Calvário. Satanás o acusará de ser um grande pecador, e você deve admitir isso. Mas, por outro lado, pode dizer, sei que sou um pecador, e é por isso que preciso de um Salvador. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O segundo tópico vem nos falando nos bastidores do arrependimento. Aqui nós podemos ver o trabalho do Espírito Santo, um trabalho em favor de cada um de nós, tocando em nossos corações, né? Nos bastidores. Muitas vezes ninguém vai ver. É um trabalho silencioso, ninguém vai notar. Mas o Espírito Santo está sempre trabalhando na nossa mente, falando aos nossos corações, à nossa consciência, para que possamos aceitar a graça e a misericórdia divina em nosso favor. A letra A, pelo que devemos orar, Atos 3:19, Salmo 51 e verso 1. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, quando nós oramos, precisamos pedir a Deus o verdadeiro arrependimento. E quando nós sentimos a necessidade de nos arrepender de algo, é porque o Espírito Santo já está tocando em nossos corações. E nós podemos então notar aqui o trabalho do Espírito Santo, às vezes silencioso, né? Só eu e o Espírito Santo nós sabemos do que Ele está tocando em nossa mente, mostrando o nosso erro, mostrando o caminho que nós devemos seguir, né? Então, quando nós oramos a Deus, devemos pedir o verdadeiro arrependimento. E quem toca em nossos corações é o Espírito Santo. O Espírito de Deus nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos mostra onde nós estamos errando. Por isso nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. É um pecado imperdoável não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque quando nós rejeitamos os apelos do Espírito Santo na nossa mente, nós estamos rejeitando o apelo do próprio Deus. E para isso não há perdão para aquele que nunca se arrepende de rejeitar a voz do Espírito Santo. Precisamos parar de rejeitar a voz do Espírito Santo e, a partir de hoje, abrir o nosso coração, a nossa consciência, para ouvir os apelos divinos em favor da nossa salvação. O Espírito Santo trabalha em favor da nossa salvação. Ele mostra o nosso erro, a nossa dificuldade, mas nos mostra e nos leva a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, o Espírito Santo trabalha em nossas mentes para termos um verdadeiro arrependimento. Não é por nós mesmos, nós podemos ver, né? A salvação começa em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo é o agente principal da salvação. Mas Deus está agindo desde o início para nos salvar, né? Em todo o trabalho da divindade é em favor do ser humano. O Espírito Santo faz o seu papel, Cristo Jesus faz o seu papel e Deus Pai faz o seu papel. E quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós podemos ter um verdadeiro arrependimento em nossas vidas e podemos então receber o perdão em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos conduz a Cristo, aquele que pode nos salvar. O Espírito Santo nos leva a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nós temos aqui o exemplo da oração de Davi pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida.
Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então nós devemos pedir a Deus que nos dê o verdadeiro arrependimento. É o Espírito Santo que já está atuando em nossa vida, para a transformação da nossa vida, para dar um verdadeiro arrependimento, para nos levar a Cristo e acharmos misericórdia no trono da graça. A letra B. Quando recebemos o perdão dos nossos pecados, experimentamos o arrependimento. Mas como alcançamos esse estado de espírito? Atos 5, 30 e 31, João 16, 7 e 8. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então para recebermos, irmãos, o verdadeiro perdão, para recebermos a misericórdia de Deus o Pai, em primeiro lugar vem o nosso arrependimento, que é o toque do Espírito Santo na nossa vida, né? E depois do arrependimento, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas nós só alcançamos um estado benéfico de espírito quando nós, então, aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso favor. O Espírito Santo nos leva a mudar a nossa consciência. O Espírito Santo nos leva a entender o mau caminho que estamos andando e nos faz voltar a Cristo. Ele nos mostra Cristo. E quando nós olhamos a Cristo e aceitamos o seu sacrifício em favor de cada um de nós, quando nós aceitamos os méritos de Cristo, aí sim nós somos perdoados, vem o verdadeiro arrependimento, né? E confiando nos méritos de Cristo, nós alcançamos a paz tão desejada, a paz em Cristo Jesus, a paz em Deus, né? Nos reconciliamos com Deus. E o estado, né? E o bem-estar espiritual se apodera de nós quando nós aceitamos os méritos de Cristo, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, quando verdadeiramente nos arrependemos, confessamos nossos pecados. Ele nos perdoa. E assim vem um verdadeiro estado de bem-estar espiritual, que é o resultado do verdadeiro arrependimento por meio de Cristo Jesus. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Quando nós aceitamos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa consciência. Recebemos a graça de Deus pela fé, mas a fé em si não é nosso salvador. Ela não adquire nada. É apenas a mão que se apropria dos méritos de Cristo, o remédio para o pecado, e se agarra ao Redentor. Por isso não conseguimos nem mesmo nos arrepender sem a ajuda do Espírito de Deus. A letra C nos fala: o Senhor deixou um povo neste mundo para chamar o pecado pelo seu nome exato. Isaías 58, verso 1. Contudo, o que é necessário para transmitir certeza ao coração das pessoas que tentamos alcançar, João 14, 26, Lucas 24, 49, Atos 1 e 8. Clama em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mas aquele Consolador do Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos aqui, irmãos, a mensagem que nós pregamos do Evangelho. Nós devemos pregar a mensagem do Evangelho. Mas quem está atuando é o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando em nossos corações, quando nós estamos pregando, e está também atuando no coração de quem está ouvindo a palavra de Deus, né? É Ele quem dá o convencimento do pecado, do juízo e da justiça divina. É o Espírito Santo que dá poder para nós pregarmos o Evangelho. É o Espírito Santo que convence a alma que ela está andando no caminho errado, que ela precisa de Cristo. É o Espírito Santo que trabalha convencendo a alma. É o Espírito Santo que dá convicção à alma de que Cristo Jesus é o Salvador.
Então nós vemos o Espírito Santo atuando nos bastidores, né? Trabalhando em prol de toda a humanidade. Ele trabalha internamente na consciência, tanto do pregador, como também da alma que está recebendo a palavra do Evangelho. É ele que dá certeza ao coração daquela alma sobre a pregação do Evangelho, sobre a salvação em Cristo Jesus, e que deve abandonar a sua vida de pecado. Na sequência, o Espírito de Deus produz pela fé nova vida na alma. Então é o Espírito Santo que produz uma nova vida na alma de cada pessoa que ouve, que dá ouvidos, que aceita o Evangelho, que aceita Cristo Jesus. Ele leva os pensamentos e desejos a obedecerem à vontade de Cristo. E ele escreve a lei de Deus, por isso escreve a lei de Deus na mente e no coração. E assim podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. É o Espírito Santo que dá a vontade, que traz a vontade em nossos corações para que preguemos o Evangelho. E é o Espírito Santo que trabalha no coração das outras pessoas para que ouçam o Evangelho, para que deem ouvidos ao apelo. É o Espírito Santo que toca nos corações, que dá o poder de convencimento e de convicção de que Cristo Jesus é o Salvador. É Ele que conduz as almas a Cristo verdadeiramente. Nós apenas semeamos, nós apenas plantamos a sementinha e o Espírito Santo faz todo o trabalho internamente, na mente, na consciência da pessoa para aceitar o Evangelho. E cabe a cada pessoa aceitar ou rejeitar. A letra D. Visto que a obra do Espírito Santo é tão importante, que advertência a Bíblia nos dá quanto ao modo de como recebemos? Mateus 12, 31 e 32, Efésios 4 e 30. Irmãos, nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está nos orientando, olha, esse caminho não é o correto, estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos pede para fazermos o trabalho que Deus nos designou e nós deixamos para depois, ou não fazemos o trabalho, muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando a voz do Espírito Santo ser calada em nosso coração, né? Estamos deixando a nossa mente ser cauterizada pelo erro, pelo pecado e pelo abandono dos princípios da palavra de Deus, em não ouvir o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Cristo para nos guiar em toda a verdade, por Deus, né? Para nos guiar a Cristo. E como nós estamos recebendo o Espírito Santo? Estamos aceitando o chamado ou estamos rejeitando a voz do Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, na nossa vida? Rejeição do Espírito Santo, irmãos, é a pior coisa que nós podemos fazer. Rejeitar ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida é a pior coisa que nós podemos fazer, porque é um pecado imperdoável. É um pecado que a pessoa cauteriza tanto a sua mente, que ela não sente mais necessidade de se arrepender. Então o Espírito Santo não pode mais fazer nada por ela. Aquela pessoa que não se arrepende de seus pecados não pode obter perdão. Estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo? Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Muitas vezes o Espírito Santo nos chama para o arrependimento do pecado, para mudarmos a nossa vida, sairmos da vida habitual do pecado. Muitas vezes nós não estamos ouvindo e nossa mente se torna cauterizada. Às vezes sentimos tristeza pelo pecado, mas não é a verdadeira tristeza, não é o verdadeiro arrependimento, é apenas um sentimento de culpa. É porque estamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo e ela vai ficando mais fraca, né, a cada dia. Por isso nós devemos ouvir agora a voz do Espírito Santo. Muitas vezes ficamos tristes porque nossas más ações nos trazem consequências desagradáveis. Mas essa tristeza não é arrependimento. Ficamos tristes só porque tivemos uma consequência, né? Por causa do pecado, mas não nos arrependemos verdadeiramente. A verdadeira tristeza pelo pecado resulta da operação do Espírito Santo. A verdadeira tristeza pelo pecado resulta em ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. Cada pecado fere Jesus novamente, e ao olharmos aquele a quem ferimos, lamentamos o pecado que o angustiaram na cruz, né? Tal tristeza levará à renúncia do pecado. O terceiro tópico vem nos falando o que significa entristecer o Espírito Santo. A letra A, que a atitude específica entristece o Espírito Santo, Hebreus 10, 26 e 27.
2 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, uma vida habitual no pecado, irmãos, entristece o Espírito Santo. O Espírito de Deus é entristecido quando nós vivemos uma vida voluntária no pecado. Já não há mais nada o que fazer para a pessoa que conheceu a verdade e se volta para o pecado habitual, né? Dia a dia vive no pecado. E muitos também ouvem a voz do Espírito Santo, reconhecem que é a voz do Espírito Santo, mas atribuem a obra do Espírito Santo como se fosse a obra de Satanás. O Espírito Santo fala na sua mente e a pessoa reconhece. É a voz do Espírito Santo, mas vai passando o tempo, a pessoa vai vivendo no pecado e quando aquela voz da consciência fala com ele, ele coloca como se fosse a obra de Satanás, né? O acusador. É Satanás que está me acusando. Ele inverte as coisas, né? O Espírito Santo está dando um toque para a pessoa, mostrando o seu erro. Mas ele inverte e acha que são apenas acusações de Satanás, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado habitual, a vida de pecado habitual nos leva a cauterizar a nossa mente, leva a silenciarmos a voz do Espírito Santo lentamente em nossos corações. Precisamos estar alertas para que isso não venha a ocorrer conosco. O que o pecado contra o Espírito Santo significa? Mais uma lição sobre o pecado contra o Espírito Santo. É atribuir intencionalmente a obra do Espírito Santo a Satanás. Por exemplo, suponha que alguém tenha testemunhado a obra especial do Espírito de Deus. Essa pessoa tem provas conclusivas de que essa atuação está em harmonia com as Escrituras. E o Espírito testemunha com o Espírito dela que tal obra vem de Deus. Contudo, mais tarde ela cai em tentação. Orgulho, autossuficiência ou algum outro traço maligno a controla. Desse modo, ao rejeitar todas as evidências do caráter divino daquela obra, a pessoa declara que o evento no qual havia reconhecido a atuação do poder do Espírito Santo, na verdade, foi fruto do poder de Satanás. É pelo Espírito que Deus opera no coração humano. E quando as pessoas intencionalmente rejeitam o Espírito Santo e declaram que vem de Satanás, cortam o canal que Deus estava usando para se comunicar com elas. Então precisamos tomar cuidado para não negligenciar a voz do Espírito Santo na nossa vida, né? Não deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo e atribuir essa obra à obra de Satanás. A letra B. Como alguém comete intencionalmente um pecado? É possível evitar essa situação? Provérbios 28, 13, Hebreus 3 e 15. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, muitas vezes, podemos levar uma vida habitual no pecado, uma vida de pecado voluntário, né? Nunca confessamos o nosso pecado a Deus, não abrimos o coração a Deus. Apenas encobrimos, escondemos, né, das pessoas, mas não confessamos verdadeiramente a Deus, não mudamos de vida, não buscamos mudar de vida, não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Então esse é um pecado intencional, uma vida habitual no pecado. E aquele que não confessa o seu pecado e continua nessa vida de habitualidade do Espírito Santo, está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, né? Rejeitando a voz do Espírito Santo quando ele está mostrando o caminho errado. Pecados acariciados, pecados voluntários. Isso nos afasta de ouvir a voz do Espírito Santo. Então precisamos confessar nossos pecados e abandonar essa vida, esse estilo de vida pecaminosa, para que alcancemos então a misericórdia de Deus. E aqui o conselho da palavra de Deus, né? Se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, né? Então nós não devemos endurecer nossos corações, mas devemos abrir nosso coração para a atuação do Espírito Santo
na nossa vida. E assim precisamos confessar nossos pecados, abandoná-los, para que Deus possa agir em nosso favor. A letra C, quais são os resultados dessa condição? Quais são os resultados dessa vida habitual no pecado? O Espírito Santo é retirado da pessoa, gradualmente. Nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Provérbios 28, 9, Mateus 14, 12, 45, 2 Pedro 2, 20 e 22. Vamos ver mais consequências. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Então vemos aqui o resultado de vivermos na habitualidade do pecado. Se vivermos insistentemente no pecado, Deus não ouvirá nossas orações. O nosso estado pecaminoso, que já era no primeiro momento, se tornará pior, Diz que o Satanás, ele envia espíritos malignos, Quando nós rejeitamos o Espírito Santo na nossa vida, de dar ouvidos, espíritos malignos da parte de Satanás se apoderam da nossa vida. E o resultado é que a situação da vida daquela pessoa, que antes já era complicada, agora fica deplorável. São resultados de não abrirmos ou darmos ouvido à voz do Espírito Santo na nossa consciência. Então nós precisamos nos voltar para Cristo, para o Espírito Santo mais e mais, Dar ouvido à sua orientação, voltarmos à prática do Evangelho, ouvirmos a voz do Espírito Santo tocando em nossos corações. Será que temos feito assim? A prática intencional do pecado, vou começar a ler aqui no início. A santificação é uma obra diária. Então, nós devemos abandonar o pecado e vivermos uma vida de santificação. E santificação vem do próprio Cristo, Dia a dia, ouvindo a voz do Espírito Santo, lutando todos os dias, batalha após batalha. Deus nos perdoa e nos justifica para a santificação, e a santificação é diária. Todos os dias nós devemos vencer o pecado e não viver na habitualidade do pecado, mas deixar a voz do Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e aceitarmos a transformação em Cristo Jesus. A santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus o perdoará e abençoará enquanto estiver pisoteando o único requisito divino. A prática intencional de um pecado conhecido silencia a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Quão sério isso é aqui, irmãos? Qualquer que sejam os encantos dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus honrará somente aqueles que o honrarem. O quarto tópico vem nos falando um ponto sem volta. A letra A, o pecado contra o Espírito Santo é um ato isolado, instantâneo ou um processo gradual. 2 Crônicas 3,16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então nós vemos aqui, irmãos, que o povo de Israel no passado foi deixando de ouvir a voz de Deus gradualmente, ao ponto de renunciarem, rejeitarem a voz do Espírito Santo, desprezaram os apelos que Deus fez, que o Espírito Santo fez, rejeitaram também, nós podemos ver aqui, rejeitaram a misericórdia do Senhor. Deus mandou até seus profetas para lhes dar advertências, para os fazer repensar, Mas o povo, pouco a pouco, foi se afastando de ouvir a palavra do Senhor, deixando de dar ouvidos aos apelos do Espírito Santo, até que nenhum remédio mais houve. Então, esse processo é gradual. Pouco a pouco, vamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque vamos rejeitando um convite hoje, um convite amanhã. Todos os dias vamos rejeitando a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, mostrando o nosso caminho, mostrando onde nós estamos errando e nos chamando ao arrependimento. Quando nós vamos rejeitando dia após dia, habitualmente, a voz do Espírito Santo, vai acontecer o que mesmo aconteceu ao povo de Israel.
não haverá mais remédio, né? Para aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo. Isso acontece gradualmente, pouco a pouco. Em que grau nós estamos? Precisamos avaliar. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo é a atitude de desprezar constantemente o convite celestial ao arrependimento. A letra B. É possível alguém se recuperar após ter atingido o último estágio desse processo? Jeremias 8:20, Oséias 4:17, Amós 8:11 e 12, Hebreus 6, de 4 a 6. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Então, a pessoa que deixou de ouvir todas as advertências do Espírito Santo e foi rejeitando gradualmente a voz de Deus, os apelos do Espírito Santo ao seu coração, é possível se recuperar no último estágio? A palavra de Deus é bem clara, né? Não, perderam todas as oportunidades, né? A porta da graça se fechou para muitos no passado e a porta da graça está prestes a se fechar para muitos hoje em dia. E qual é a nossa condição? Um dia a porta da graça vai se fechar, irmãos. Qual é a nossa condição diante de Deus? Estamos em qual estágio de rejeição à voz do Espírito Santo? Precisamos analisar a nossa condição. Será que não ouvimos mais a voz do Espírito Santo, os apelos, todos os dias incessantemente? Então, quando a pessoa chega ao último estágio de rejeitar a voz do Espírito Santo, não há mais nada a que se fazer por ela. Nós podemos ler em Hebreus 6, 4 a 6, pois rejeitou a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Então muitos que se afastaram tanto de Deus, né, vão perder a salvação porque é impossível, já foram tão longe, né? A sua vontade não se identifica mais com a vontade de Deus. E se eles tivessem uma nova chance, voltariam para o pecado, porque a habitualidade do pecado é tão grande, o poder de Satanás em sua vida. Se afastaram, né, do Espírito de Deus. E aqueles que se afastam e estão no último grau serão rejeitados porque levaram o nome de Cristo à vergonha, ao vitupério. A nação judaica simboliza as pessoas de todos os séculos que desprezam as súplicas do amor infinito. As lágrimas que Cristo derramou sobre Jerusalém também se estendem aos pecados de todas as épocas. Nos juízos que pendiam sobre Israel, as pessoas que rejeitam as provações, as pessoas que rejeitam as reprovações e advertências do Espírito Santo de Deus, podem ler a própria condenação. O tópico 5 nos fala esperança, ainda esperança para aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. A letra A. Como podemos saber se fomos longe demais em entristecer a Deus? Isaías 30, verso 21. Como nós podemos saber se fomos longe demais em entristecer a Deus? Irmãos, a nossa consciência ainda está pesando? Ainda sentimos verdadeira tristeza pelo pecado? Se sentimos isso, o Espírito Santo ainda está trabalhando conosco. Agora, se nós não sentimos mais tristeza pelo pecado, se a nossa consciência não pesa mais pela habitualidade do pecado em que vivemos, é um sinal que a nossa mente está cauterizada, a nossa mente, o nosso coração está endurecido. E o Espírito Santo dificilmente trabalhará com essa mente. Mas se ainda sentimos a tristeza pelo pecado, se ainda sentimos a consciência pesada quando nós transgredimos a lei do Senhor, ainda há esperança, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando em nossos corações. Precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, aos apelos que ele faz nesses últimos dias a cada um de nós. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti. É o Espírito Santo falando na nossa consciência. Este é o caminho, andai nele. Se vos desviardes,
sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Devemos dar ouvidos à voz que vem pela nossa consciência, nos orientando, nos guiando no caminho que devemos andar, no caminho da verdade, nos conduzindo a Cristo, a salvação. Deus lhes envia advertências e reprovações, mas não se dispõe a confessar os próprios erros e rejeitam tanto a mensagem divina quanto o mensageiro. Os próprios meios que Cristo usa para recuperá-los se transformam numa pedra de tropeço para eles. Então Deus está enviando todos os dias advertência para nós, para que nós nos convertamos, nos arrependamos, mudemos de vida. Mas que esse trabalho de Cristo, do Espírito Santo, não seja em vão na nossa vida e não se torne uma condenação para nós. Precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, confessar nossos erros, rejeitar a vida de pecado e dar ouvidos à mensagem divina e assim vivermos uma vida para Deus. Ainda há esperança quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, quando nós percebemos que a nossa consciência ainda pesa pelas nossas atitudes pecaminosas. A letra B. Ao contemplarmos o plano da salvação, o que precisamos entender e pelo que devemos suplicar ao nosso Salvador, Salmos 51, 11 e 12, Hebreus 37, Hebreus 3, verso 7 e verso 8. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós precisamos, em primeiro lugar, precisamos entender que nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo, da sua graça. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Deixarmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração para produzir o verdadeiro arrependimento. Precisamos do verdadeiro arrependimento, precisamos da verdadeira conversão. E isso nós só conseguiremos dando ouvido ao Espírito Santo, deixando Cristo habitar em nossas vidas. Precisamos abandonar o pecado, dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. E devemos orar da mesma maneira que Davi orava, porque Deus está disposto a nos salvar. Mas precisamos fazer a nossa parte, uma parte de consagração, uma parte de nos humilhar diante de Deus, né? De sacrifício diante de Deus. Então precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo e orar como Davi orava. Davi orava dessa forma. Salmos 51, 11 e 12. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então Davi pedia a presença do Espírito Santo na sua vida, e nós devemos também orar a Deus pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida para nos dar o verdadeiro arrependimento, para nos dar a verdadeira conversão, para nos guiar a Cristo Jesus a cada dia. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Então hoje nós devemos suplicar a Deus por um coração que esteja aberto a obedecer a palavra do Senhor, uma mente que esteja aberta a obedecer a palavra do Senhor e não rejeitar os apelos do Espírito Santo. Nós devemos então orar pela presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e que produza em nosso coração, em nossa mente, em nosso viver o fruto do Espírito. Diz assim a nota no último parágrafo. Contudo, precisamos de um preparo visando realizar o propósito de Deus. O Senhor nos manda eliminar o egoísmo do coração, que é a raiz do afastamento. Porque o egoísmo só nos faz ver o nosso lado. O egoísmo nos leva a fazermos a nossa própria vontade, a satisfazermos os desejos da carne, os prazeres do mundo. Então precisamos abandonar o egoísmo e deixar que o Espírito Santo haja. Precisamos fazer a nossa parte, que é aceitar o Espírito Santo agir na nossa vida. Anseia derramar seu Espírito Santo em rica medida sobre nós e nos ordena abrir caminho pelo próprio sacrifício, pelo sacrifício próprio. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e nos ajude para compreendermos a sua palavra, que possamos a cada dia não rejeitar a voz do Espírito Santo, mas aceitarmos a sua atuação divina em nossas vidas.